Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você está tão animado? Todos os seus amigos e parentes estão aqui. Sua vida adulta apenas começou. Você se formou em várias faculdades, tem carteira de motorista para todos os tipos de veículos e leu vários milhares de livros. Você está cheio de energia e tem só 80 anos. Você apaga as velas com esse número no seu bolo de aniversário. Seus pais estão aqui, eles têm mais de 200 anos. Seu melhor amigo celebrou recentemente 112 anos e seu irmão mais novo tem apenas 75. E todos vocês parecem jovens para essa idade. Bem-vindo ao mundo onde o ser humano vive em média 400 anos. Ao longo dos séculos, as águas escuras e frias do Atlântico Norte esconderam o segredo dessa longevidade. O tubarão da Groenlândia é o vertebrado que vive há mais tempo na Terra. Em 2016, pesquisadores marinhos descobriram a idade do tubarão mais velho. Era uma criatura enorme de 400 anos. Esse tubarão nadou nos oceanos durante a Era dos Piratas. Em 2050, os cientistas encontraram um gene incomum no DNA do tubarão. Ele ajudou a retardar o envelhecimento do animal. Os pesquisadores conseguiram combinar esse gene com o DNA humano, e a vida de todas as pessoas no planeta mudou drasticamente. 50 anos depois, no início do século 22, todos tinham a oportunidade de viver por 400 anos. Os primeiros 80 anos de vida são considerados a juventude. Mentalmente, você está se desenvolvendo tão rápido quanto uma pessoa do passado. Aos 80, essas pessoas eram sábias, mas já idosas. Em seu mundo, você é tão inteligente quanto uma pessoa de 80 anos, mas seu corpo, sua psique e sua saúde são os de uma pessoa jovem. Até os 20, você cresce como uma pessoa do passado, mas depois disso, esse processo fica 5 vezes mais lento. Durante esses 80 anos, muitas coisas aconteceram. Você terminou a escola e se formou na faculdade, demorou cerca de 15 anos. Depois disso, você fez outro curso, e outro. Você pode obter cerca de 10 diplomas em diferentes esferas. Durante todo esse tempo, você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Seus estudos são pagos pelo Estado, e sua família lhe dá dinheiro suficiente para viver uma vida feliz. Quase todas as pessoas no planeta têm essa oportunidade. Nos primeiros 80 anos, você ganha experiência de vida, descobre o amor, tem seu coração partido, se preocupa com coisas sem importância, se mete em problemas, faz coisas precipitadas, falha e alcança o sucesso. Você faz novos amigos, perde alguns antigos. Você faz descobertas científicas e aprende vários idiomas. Aos 40 anos, você se sente um adulto. Você não quer mais estudar. Você quer conseguir um bom emprego e viver sua própria vida. Ao mesmo tempo, ainda parece um adolescente. Infelizmente, nenhuma empresa irá contratá-lo antes que você tenha 100. Eles acreditam que você não está pronto. Você ainda é controlado por suas emoções e ego. Você precisa passar mais 60 anos adquirindo mais experiência de vida. Se não quiser estudar muito, é possível viajar pelo mundo e aprender sobre as culturas de diferentes países. Até alcançar os 100 anos, você não pode deixar de passar por muitos conflitos e problemas. Mas isso ajuda a superar a vaidade, a arrogância, a ganância, o egoísmo e outros vícios humanos. E só depois de fazer isso, você começa a ganhar sabedoria real. Você não se esquece de manter o corpo em forma. Você pode obter uma faixa preta em judô, karatê e outras artes marciais. Ou pode se tornar um profissional no boxe e na patinação artística. Você treina seu corpo e assim prolonga ainda mais sua vida. Agora você tem 100 anos. A idade adulta começou. Você deseja não apenas explorar o mundo, mas também melhorá-lo. Já decidiu em que tipo de negócio deseja entrar? Pode até ser vários projetos. Você pode fazer uma revolução na engenharia genética ou inventar uma pulseira que o ajude a escapar da gravidade para que se possa voar. Você pode explorar o espaço e outros planetas. Nos primeiros 100 anos de sua vida, você percebeu que o principal objetivo de qualquer pessoa é trabalhar para o benefício da humanidade. Você faz muitas descobertas científicas. Vários bilhões de pessoas estão fazendo isso junto com você. Algumas escolheram a psicologia, outras escolheram a biologia, você, o espaço. Em sua vida, você sozinho pode fazer mais do que 5 gerações de pessoas fizeram no passado. Você ganha dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, investe em instituições de caridade e sustenta sua família. Além disso, paga impostos para que as gerações mais jovens possam explorar o mundo.
Todos os dias, cientistas, médicos, engenheiros de TI e astrônomos criam coisas que melhoram a vida das pessoas. Como uma invenção que grava seus sonhos e os reproduz como um filme. Ou um táxi que pode levá-lo a Marte, cidades subaquáticas e aéreas e muitas outras coisas. Quase todas as pessoas registram a história da própria vida. É necessário lembrar quem eles costumavam ser, em quem se transformaram e quem foram seus ancestrais. Você registra o conhecimento que possui, suas realizações e fracassos. A próxima geração também manterá um registro. A ciência está se desenvolvendo a uma velocidade incrível. Um tipo de máquina do tempo foi inventado. Não pode levá-lo ao passado, mas pode mostrar os eventos nos quais você está interessado. As pessoas são sábias o suficiente para entender que viajar para o passado ou para o futuro pode se tornar um grande problema. Mas graças a essa invenção, você pode ver seus ancestrais que viveram no início dos séculos 21, 20 e até 19. Você percebe que seus descendentes também poderão vê-lo 1000 anos depois. As pessoas sempre quiseram explorar novos mundos, então começaram a colonizar outros planetas. Alguns deles estão além do nosso sistema solar. No início, se gastava muito tempo e recursos procurando um planeta adequado. Demorava muito para chegar lá. Depois disso, as pessoas tiveram que se adaptar às condições do novo planeta e nem sempre terminava com sucesso. Alguns planetas eram tão difíceis de ser habitados que os humanos tiveram que abandoná-los. Muitas naves espaciais tiveram que surfar no espaço por anos. E então, você, junto com um grupo de outros cientistas, criou uma tecnologia que poderia transformar a atmosfera de qualquer planeta na que temos na Terra. Um planeta onde chove diamantes, um planeta com lava fluindo em sua superfície, um com ventos gelados soprando sem parar. Todos eles agora podem se tornar habitáveis. No passado, os ricos compravam casas grandes, agora eles podem comprar um planeta. Depois que uma pessoa completa 100 anos, ela para de comemorar seu aniversário anualmente. Para uma vida tão longa, essa data comemorativa torna-se muito frequente e perde o seu valor. Além disso, você tem muitos amigos. Se todos comemorassem seus aniversários todos os anos, você teria que comprar presentes e ir a festas quase todos os dias. Então, só se comemora a cada 10 ou 20 anos. Certa vez, você alugou um planeta inteiro com gravidade zero e comemorou seu aniversário de 250 anos por um mês. A raça humana está no auge. Cientistas e médicos estão melhorando a estrutura do código genético humano. Agora, as pessoas já podem viver 500 anos. E no futuro, a expectativa média de vida atingirá a marca de 1000 anos. Durante seus últimos 100 anos de vida, as pessoas passam o tempo relaxando, meditando e pensando no mundo. Você pode continuar a trabalhar ou apenas morar à beira-mar e assistir ao pôr do sol todos os dias. Você merece, após ter passado os últimos 200 anos de sua vida criando um motor para viagens intergalácticas. Ao completar 300 anos, você decide fazer uma viagem pelo universo. É possível explorar planetas a milhares de anos-luz de distância da Terra. Alguém pode decidir passar o resto da vida com a família. No passado, o coração humano batia cerca de 3 bilhões de vezes durante uma vida média. Seu coração já bateu mais de 15 bilhões de vezes. A pessoa média do passado costumava dar mais de 200 milhões de passos durante a vida. Isso é cerca de 180 mil quilômetros. Você já percorreu uma distância de mais de 800 mil quilômetros, o que é 1 bilhão de passos. Durante os 400 anos de sua vida, ocorreram mais descobertas do que em toda a história da humanidade. Ok, pessoal, segurem-se. Fim do mundo. Primeira tomada. A qualquer momento, Sidney. No início, parece uma espécie de bola de fogo. Ela fica maior a cada minuto que passa. Logo, parece ser maior que o Sol. As pessoas estão paradas no lugar com os olhos grudados no céu. Ainda não perceberam que precisam correr para salvar suas vidas. Não que isso vá ajudar. O asteroide se choca contra o planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover até que atravessa a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor. Tudo e todos perto o suficiente para ver o acidente. Não sobrevivem por mais do que alguns segundos. O solo ao redor da cratera de impacto está coberto por milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. Poucos segundos após a colisão, grama, árvores e arbustos a muitos quilômetros de distância explodem em chamas. Mas isso não é tudo. A queda desencadeia uma série de desastres naturais, como tsunamis. O que não queimou nos primeiros minutos é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami são maiores que 300 metros.
terremotos começam a sacudir o planeta. Menos de 1 hora depois da colisão do asteroide, uma rajada de vento atinge o mundo. Sua velocidade é superior a 1.000 km por hora. O furacão esmaga tudo o que ainda está de pé e espalha os destroços por quilômetros e quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto, o céu está começando a escurecer. É por isso que belas estrelas cadentes parecem ainda mais brilhantes. Mas na verdade, não são estrelas. São destroços chovendo de volta ao planeta. Eles voltam a entrar na atmosfera terrestre, brilhando em um tom vermelho ameaçador devido à radiação infravermelha. Estas são apenas as primeiras horas após a queda, mas o céu está quase completamente preto. Quando começa a ficar mais claro, não há vida no planeta. A cinza ainda está no ar. Quando chove, a água fica altamente ácida. Os incêndios continuam crescendo. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio. A Terra perde seu último escudo contra a radiação do Sol. Ok, eu não gosto disso nem um pouco. Muita desgraça e tristeza. O que mais nós temos? Bem, ou o fim do mundo poderia ser bem diferente. Um dia, um planeta interestelar pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. O clima em todo o planeta começa a ficar cada vez mais frio. Torna-se impossível viver perto dos polos. Toda a vida se concentra perto do Equador. Muito em breve, metade do planeta se transforma em um deserto gelado. Faltam alimentos e outros recursos. Está ficando cada vez mais escuro. Não há luz suficiente para as plantas obterem energia. Elas murcham e os animais, que costumavam se alimentar delas, não conseguem encontrar comida e são extintos. Quanto mais distante nosso planeta está do Sol, mais fraca é a atração gravitacional da estrela no nosso planeta. No final, nossa bela Terra fica longe demais da sua principal fonte de luz e calor. Ela se transforma em um pedaço de rocha sem vida, coberto por uma espessa camada de gelo. Eu também não gosto desse final. Me deixa com frio. Alguma outra teoria? Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecer, mudará toda a zona habitável do Sistema Solar. Começa quando nossa estrela fica sem hidrogênio em seu núcleo. Isso desencadeia várias reações. No final, o núcleo se aquece e fica mais denso, o que torna o Sol bem maior. Durante essa transformação, o Sol engole Vênus, Mercúrio e a Terra. A estrela em expansão engole nosso planeta antes mesmo de atingir o final de sua fase de gigante vermelha. Ainda tem cerca de 500 mil de anos para crescer. Assim que a Terra está dentro da atmosfera do Sol, sua órbita muda. O planeta espirala para dentro do calor intenso da estrela. Mas ninguém e nada está por perto para testemunhar isso. Muito antes disso, o Sol evapora todos os oceanos do nosso planeta. No final, a Terra derrete. Derrete, hein? Quente demais. Tente novamente. Tá legal. Ou pode ser algo muito diferente. Pessoas em todo o mundo acordam no meio da noite. Está tão claro quanto de manhã, mas não é a luz do sol. Os céus estão iluminados com incontáveis auroras, vermelhas, verdes, roxas. Elas aparecem até mesmo em regiões onde ninguém as viu antes, como Bahamas, Jamaica ou Havaí. O Sol é uma bola gigantesca de gases em constante mutação. De vez em quando ele expele rajadas de energia. Essas são erupções solares. Frequentemente são acompanhadas por ejeções de massa coronal. Então, desta vez, o Sol produziu uma tempestade geomagnética épica e a liberou na camada protetora de nosso planeta. Ondas de partículas carregadas atingem a atmosfera da Terra. O campo magnético do planeta não é poderoso o suficiente para impedir isso. Ele cede e a tempestade atinge a Terra, causando estragos. Ele começa afetando o funcionamento de GPS e eliminando satélites. Depois disso, a tempestade interfere nas comunicações por satélite. Mas uma das piores consequências está ligada às redes de energia. Picos de energia causados pelas partículas vindas do Sol danificam transformadores gigantes. A Terra fica sem eletricidade por anos. Não há luz, nem computadores, nem telefones. Os sistemas de abastecimento de água estão fora de operação. Não há comida nos supermercados. Não há eletricidade. E as pessoas não podem reiniciar as redes elétricas já quebradas. A vida selvagem toma conta do planeta, criando uma espécie de mundo pós-apocalíptico. Sim, acho que devemos deixar os macacos comandarem as coisas por um tempo. É impossível que eles causem mais estragos. Bom, o que mais? Bem,
Se você tivesse a visão de raios gama, seria capaz de ver flashes extremamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles pode destruir a atmosfera da Terra. O flash que vai arruinar nosso planeta nasceu em uma galáxia distante, quando duas estrelas em colapso se fundiram. É imensamente poderoso. Ele carrega 10 quatrilhões de vezes mais energia que o nosso Sol. Isso é 1 seguido por 16 zeros. Quando a explosão está a 1000 anos-luz de distância da Terra, ela já está brilhando tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta está tentando nos proteger quando a explosão chega perto demais. Mas esse escudo não aguenta muito tempo. A radiação é tão poderosa que literalmente cozinha a atmosfera. Ela cria óxidos de nitrogênio que destroem a camada de ozônio. Sem essa camada, os raios ultravioleta vindos do Sol atingem a superfície terrestre com força total. Eles eliminam o minúsculo plâncton do oceano. Este plâncton produz de 50% a 70% de todo o oxigênio em nosso planeta. Eles desaparecem e logo há uma falta crítica de oxigênio. A vida terrestre desaparece primeiro. Depois, as criaturas vivas começam a desaparecer dos mares e oceanos. No final, o calor e a luz ultravioleta vindos do Sol transformam o planeta em um grande pedaço de rocha estéril. Não importa, eu não gosto de nenhum desses. Vamos apenas manter a Terra como está, ok? Ei, Sydney, por que não explodimos Marte ou algo assim? Pronto para testar seus conhecimentos? Claro que sim! Você receberá 1 ponto para cada resposta correta. Então, bora lá! O Sol é amarelo. Você acha que isso é um mito? Peça a alguém para desenhar uma imagem do Sol e é provável que a pessoa fará um círculo amarelo ou laranja no céu. Surpresa! Na verdade, o Sol não é amarelo. Se você o vir em algum lugar fora da atmosfera da Terra, ele será branco. Por quê? Segundo a NASA, a temperatura do Sol é a razão pela qual ele é branco. A cor do Sol consiste em todas as cores misturadas, por isso parece branco aos nossos olhos. Então, por que você acha que o vemos como amarelo ou laranja aqui da Terra? Os comprimentos de onda coloridos, que são amarelos e laranjas, são mais longos e os únicos que chegam aos nossos olhos. As outras cores de comprimento curto de onda se espalham na atmosfera e o céu parece azul durante o dia pelo mesmo motivo. Os meteoritos são quentes como fogo quando caem na Terra. O que você acha? Mito ou fato? Quando as pessoas veem uma bola de fogo ao redor do meteorito, acham que ele está super quente. Isso é um mito. Os meteoritos não caem imediatamente na Terra. A maioria deles está no espaço há bilhões de anos e lá o ambiente é frio. Apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas os meteoritos não caem na Terra em chamas? Por quê? A bola de fogo é na verdade o ar na frente do meteorito. Ele é comprimido pela enorme velocidade dele. Aí, a parte externa pega fogo. Mas essa camada se apaga no impacto ao pousar na Terra. Como você pode imaginar, quando eles pousam, os meteoritos são no máximo mornos e não quentes como lava. Um lado da Lua fica permanentemente no escuro. Você acha que isso é um mito ou um fato? É um mito. Ah, fala sério! Primeiro o Sol e agora a Lua? Tô vivendo uma mentira? Então, as pessoas olham para o céu e veem apenas o lado brilhante da Lua. A realidade é que o Sol brilha igualmente em todos os lados da Lua enquanto gira e orbita a Terra. Metade da Lua está na sombra e metade recebe a luz do Sol, parecido com o que acontece com a Terra. Então não é verdade. Semelhante à Terra, a Lua não tem um lado escuro permanente. A lógica é simples. A Lua orbita a Terra, mas também gira em seu próprio eixo. Se pensamos sobre isso, percebemos que estamos sempre olhando para o mesmo lado da Lua. Os buracos negros absorvem tudo o que aparece pelo caminho. O que é? Mito ou fato? Os buracos negros não têm massa infinita e força gravitacional. Mas, ainda assim, ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro deles, embora os especialistas saibam que eles não têm supergravidade. Vamos imaginar isso. Se houvesse um buraco negro tão grande quanto o Sol, ele não engoliria imediatamente todo o planeta. Imagine buracos negros como aspiradores de pó. Cada um atrai uma nuvem de poeira perto do seu alcance. As outras partículas de poeira permanecem onde estão. Portanto, mesmo que houvesse um buraco negro substituindo o Sol, todos os planetas continuariam a orbitar da mesma forma. Eles não iriam para o buraco negro. Se uma estrela ou outra coisa entrasse no alcance dele, só então sua gravidade afetaria a estrela.
Quando você liga para alguém, o sinal é refletido por um satélite. Isso é um mito ou um fato? É um mito. Ou melhor, uma lenda urbana ou equívoco, como preferir. Quer dizer, existem alguns telefones via satélite, mas nós, pessoas comuns, não os usamos todos os dias. Seu celular funciona de uma maneira bem diferente. Quando você liga para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra pessoa online. É por isso que existem conexões de torre, enormes redes de conexões de torre para torre e cabos ocultos. A Lua não tem gravidade. Alguma suposição? Mito ou fato? Isso é uma lenda urbana. Pergunte a qualquer astronauta que você conhece. Se você não conhece nenhum, apenas confie em mim. Há imagens provando que a Lua tem gravidade. Quando digo que a Lua tem gravidade, não pense que é parecida com a gravidade da Terra que faz uma maçã cair. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Qual é a sensação de andar na superfície da Lua? O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, mencionou que é como se mover em câmera lenta, e talvez não muito diferente de um trampolim, só que sem elasticidade e instabilidade. O pôr do sol em Marte parece azul. Você acha que isso é um mito ou um fato? Isso é um fato. O pôr do sol é sempre magnífico. O céu é cheio de diferentes tons de amarelo. Agora imagine isso em azul. De acordo com a NASA, o pôr do sol em Marte parece azulado a olhos nus. Isso acontece por causa da poeira, pois as partículas mais próximas do Sol aparecem em tons de azul. Existe algo chamado lunamotos. Isso é um mito ou um fato? Fato. Tremores também acontecem na Lua, e eles são chamados de lunamotos. Eles têm características diferentes, não muito semelhantes aos terremotos na Terra. Um planeta pode ser quente o suficiente para vaporizar rochas. Algum palpite? É um mito ou um fato? É um fato. A temperatura nesse universo é realmente muito alta. Existe um planeta cuja temperatura é suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Ele é 2 vezes maior que a Terra. Essa super-terra é parecida com o nosso planeta e é muito quente. Especialistas acreditam que possivelmente existam oceanos de lava e nuvens que chovem rocha derretida. Cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. Você acha que isso é um mito ou um fato? Fato. Embora o Sol seja uma das mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea e esteja no coração do nosso sistema solar, pode caber 1 milhão de terras nele. Sim, ele parece pequeno quando o vemos daqui, mas é só porque está bem longe da Terra. Todos os cometas têm caudas. Mito ou fato? É verdade. Alguns cometas simplesmente não mostram suas caudas. Eles parecem como se alguém tivesse jogado uma bola de neve no espaço. O espaço é completamente silencioso. O que você diz? Shhh, eu sei que essa foi muito fácil. É um fato. O espaço não tem atmosfera, então não há como ouvir nenhum som lá. Mercúrio é o planeta mais quente. Mito ou fato? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então isso deveria ser um fato, né? Não, na verdade não. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e o segundo planeta a partir do Sol. Mas a distância do Sol não é o que define a temperatura. O calor depende da atmosfera. Assim, a atmosfera de Vênus consiste principalmente de dióxido de carbono e de um pouco de nitrogênio. Essa combinação torna a atmosfera muito espessa. E quando digo espessa, é realmente isso. Ao longo do ano, a superfície de Vênus mantém uma temperatura de cerca de 460 graus Celsius. A superfície de Mercúrio tem a temperatura parecida com a de um deserto, mas ela é muito mais alta em termos de variações. Vênus gira no sentido horário. O que você diz? Isso é um fato. Vênus gira na direção oposta em comparação a muitos outros planetas. O Sol nasce no oeste e sua rotação é bem lenta. O planeta precisa de 225 dias terrestres para completar sua rotação ao redor do Sol. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a duração de uma rotação. Ele fica bem perto e o Sol exerce uma forte e perceptível atração sobre os planetas. As pegadas na Lua podem ficar lá por milhões de anos. Você acha que isso é um fato ou um mito? Fato verificado. A Lua não tem atmosfera, portanto, não há vento. Se não há vento, não é possível apagar as pegadas sem qualquer intervenção. Então, quantos pontos você conseguiu? Conte pra gente nos comentários. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo.
A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento, passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando o impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes.
E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini-impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes. Vamos testar para ver quantos objetos em forma de espiral você encontra ao seu redor agora mesmo. Aposto que é mais do que você pensa. Uma espiral pode estar escondida nas pétalas das flores de suas plantas. Pode ser que alguém esteja olhando para aquela concha que você trouxe da sua última viagem à praia. Se nenhum desses objetos soa familiar, você pode querer ir até o espelho e virar-se um pouco para o lado. Caso ainda não tenha notado, até mesmo nossas orelhas têm a forma de uma espiral. Por que a mãe natureza parece ter tanta preferência por essa forma? Muitas teorias tentam explicar esse comportamento estranho. Uma delas é baseada na sequência de Fibonacci. Esse matemático italiano não estava ligando para as espirais no início. Ele estava estudando os coelhos quando inventou essa teoria. Fibonacci apresentou a sequência como uma solução para um problema envolvendo o crescimento de uma população de coelhos. Vamos recriar sua experiência. Se você colocar um par de coelhos em um espaço fechado, quantos pares de coelhos você encontrará lá depois de um ano? Para resolver esse problema, Fibonacci propôs algumas condições para sua experiência teórica. Primeiro, todos os coelhos precisam nascer como um par, um macho, uma fêmea.
Além disso, os coelhos podem começar a se reproduzir após um mês. Mais ainda, cada par de coelhos produz um par de filhotes a cada mês. E por último, nenhum dos coelhos bate as botas até o final do ano. Usando essas suposições, Fibonacci notou a seguinte sequência: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Os dois primeiros números da sequência, 1 e 1, representam o par inicial de coelhos. O próximo número, 2, representa o número de pares de coelhos após o primeiro mês. Um par dos coelhos iniciais, mais um par de crias. O quarto número, 3, representa o número de pares após o segundo mês, 2 pares dos coelhos iniciais, mais um par de crias, e assim por diante. Ele logo percebeu que sua série era feita de números que são sempre a soma dos 2 números anteriores. Muitos outros matemáticos analisaram essa sequência ao longo dos anos. Eles logo se surpreenderam ao descobrir que esse sistema foi encontrado em muitas estruturas naturais, como a disposição das folhas em um caule e das sementes em um girassol. Se você não entende por que funciona assim, então pegue um pedaço de papel e uma caneta. Juntos, vamos tentar desenhar a espiral de Fibonacci. Você terá que começar com um pequeno círculo no centro de sua página e depois desenhar círculos maiores ao redor, sem levantar a caneta do papel, usando os números da sequência de Fibonacci. Por exemplo, o primeiro círculo tem 0 unidade de largura, o segundo círculo tem 1 unidade de largura, o terceiro tem 1 unidade de largura, e assim por diante. À medida que você vai adicionando mais círculos, eles se encaixarão perfeitamente para formar uma espiral. A espiral fica cada vez maior, mas segue sempre o mesmo padrão baseado na sequência de Fibonacci. Outro famoso espiralista foi um homem chamado James Bell Pettigrew. Ele era um naturalista escocês que ficou fascinado pelo mistério da forma em espiral que ele notou em quase todos os lugares da natureza. Ele estudou esse assunto em todas as escalas, desde nebulosas gigantes no espaço até moléculas minúsculas. Apesar de suas pesquisas, ele não conseguiu descobrir de onde veio a espiral. Ele tinha certeza de que não poderia ser apenas uma coisa física e acreditava que os órgãos das plantas e dos animais não só têm a forma de espirais, mas também funcionam de forma espiralada. No centro do trabalho de toda uma vida sobre essa forma única estava o coração humano. Pettigrew acreditava que a estrutura espiral do coração era o mistério de todos os mistérios. Ele também achava que essa forma era culpada tanto pelas contrações musculares quanto pela forma de o sangue viajar nos nossos corpos. A razão pela qual a espiral parece estar em toda parte pode ser realmente simples: eficiência. Dê uma olhada num simples girassol, por exemplo. Essa flor descobriu uma maneira de mostrar suas sementes para o sol para que pudesse expô-las à luz igualmente, sem desperdiçar nenhum espaço e sem limitar seu crescimento. As escadas em espiral também são outro grande exemplo. Elas simplesmente funcionam melhor. É mais fácil subi-las e elas ocupam menos espaço que as escadas normais. Também podemos estar mais inclinados a notar essa forma do que outras, já que uma forma espiral, ou suas proporções, é esteticamente mais agradável ao olho humano. É a razão pela qual designers de interiores, artistas ou ilustradores frequentemente usam esses princípios em seus trabalhos. O símbolo espiral é também o mais antigo encontrado em todos os continentes civilizados. Alguns historiadores acreditam que a espiral na arte asiática pode representar o Sol, pois foi encontrada em telhas da dinastia Tang, perto da antiga cidade de Chang'an. Também é frequentemente encontrada em locais de sepultamento. Os cientistas acreditam que ela representa o ciclo de vida, a morte e, de alguma forma, o renascimento. Provavelmente porque em algumas civilizações antigas as pessoas acreditavam que o Sol nascia a cada dia, se extinguia a cada noite e renascia no dia seguinte. Talvez você também tenha tropeçado na espiral como um símbolo de hipnose e vertigem. Não há nenhuma evidência real de que você possa hipnotizar alguém fazendo essa pessoa olhar uma espiral por certo tempo, mas seus efeitos sobre nossas habilidades de concentração e nossos nervos ópticos são significativos. Depois de olhar para uma espiral girando por algum tempo, você notará como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção da espiral. É fácil entender por que alguns experimentam essa sensação como hipnotizante. Uma das características mais distintivas do DNA é sua forma em espiral, também chamada de hélice dupla. A dupla hélice é formada quando 2 fios de DNA se torcem ao redor um do outro, como uma escada sendo torcida em forma de espiral. Essa forma espiral é importante por muitas razões.
Primeiro, a forma espiralada permite que o DNA seja compacto e eficiente. A dupla hélice pode embalar muita informação genética em um pequeno espaço, tornando possível às células armazenar grandes quantidades de material genético em uma pequena área. Em segundo lugar, a forma espiral permite que o DNA seja flexível e responsivo às mudanças em nosso ambiente. Como a dupla hélice é composta de duas cordas que podem se mover uma em relação à outra, nosso DNA pode mudar sua forma. Finalmente, a forma em espiral do DNA permite que ele interaja com outras moléculas da célula. Vamos dar uma espiada no quadro geral. Estou me referindo ao maior de todos eles, o das galáxias do nosso universo. Elas também têm a forma de uma espiral devido à sua rotação e à presença de matéria escura. Conforme a galáxia gira, as estrelas e nuvens de gás dentro dela se movem em um movimento circular em torno de seu centro. Esse movimento cria uma forma espiral à medida que as estrelas e as nuvens de gás são atraídas em direção ao centro de todo o sistema. Além disso, a presença de matéria escura, que é um tipo de matéria que não interage com a luz, cria forças gravitacionais que ajudam a moldar a galáxia em uma espiral. Mas não é preciso olhar tão longe para entender por que as espirais são importantes. Seu prático saca-rolhas também tem o formato de uma espiral, porque facilita a abertura da garrafa de vinho. Esse parafuso que você instalou na parede para pendurar um quadro também é uma espiral, que ajuda na tarefa dando um pouco mais de aderência e estabilidade. Tem um caderno aí na sua mesa? Essas páginas podem ser mantidas juntas por um fio espiralado. Isso facilita mexer no caderno sem danificar as páginas. Mesmo seus fios de cabelo podem ter uma forma enrolada. Quanto mais encaracolado o cabelo, mais seco ele será. Isso significa que o sebo do couro cabeludo descerá mais lentamente sobre o fio, facilitando a manutenção e a limpeza. E antes que eu saia espiralando por aí, a gente fica por aqui. Até! 84 milhões de anos atrás, muitos mamíferos modernos, pássaros, grupos de insetos e até mesmo as primeiras plantas como flores já estão lá. Os dinossauros ainda vagam por aí. Eles têm cerca de 20 milhões de anos restantes antes do asteroide. O T-Rex, um caçador destemido, se torna o rei deles. E a Terra inclinou 12 graus. Imagine nosso planeta como uma trufa de chocolate. A casca é endurecida, o centro é viscoso, com matéria semissólida. Sua camada superior, a crosta, consiste em placas tectônicas que são como quebra-cabeças. Continentes e oceanos vêm em cima delas. 84 milhões de anos atrás, o manto e a crosta começaram a girar em torno do núcleo externo do nosso planeta. Depois voltaram. Se você visse isso do espaço, pareceria que o planeta inteiro havia tombado para um lado. Hoje, isso teria mudado a cidade de Nova York para onde fica a Flórida. Digamos que o nosso planeta seja como um peão. Ele gira perfeitamente se o peso na parte superior for distribuído uniformemente. Mas se você mover parte do peso para um lado, ele se inclinará. Isso pode ter sido causado pelo movimento das placas tectônicas e uma delas ter afundado sob a outra. Podemos estar bebendo água mais velha que nosso sistema solar. Alguns cientistas acreditam que a água que temos na Terra pode ter vindo de partículas de gelo que estavam flutuando em algum tipo de nuvem espacial há mais de 4 bilhões e meio de anos. Lagos nem sempre são calmos e relaxantes. Eles também podem explodir. Acontece quando há gases vulcânicos sob a superfície que podem estourar, subir à superfície e causar grandes danos. A rotação da Terra está diminuindo ao longo do tempo. Todos os anos a Lua recebe um pouco de energia de nosso planeta e lentamente se afasta dele. Essas duas coisas estão tornando nosso dia mais longo, mas muito lentamente. Cerca de 1,4 milissegundo a cada 100 anos. Isso significa que quando os dinossauros estavam por perto, o dia durava 23 horas. O nosso planeta costumava ser roxo. Uma teoria diz que os micróbios antigos não dependiam da clorofila para absorver o sol, mas de moléculas diferentes. Eles absorviam a luz verde e a refletiam de volta em uma bela cor roxa. Toda vez que você der um mergulho no mar, lembre-se de que está nadando acima de mais de 700 trilhões de dólares em ouro. Não no fundo do oceano, esperando que alguém o pegue, mas em minúsculas partículas dispersas na água. O lugar mais profundo do nosso planeta é a Fossa das Marianas, um local no Oceano Pacífico 11 mil metros abaixo do nível do mar. Mas o lugar mais profundo que não é coberto pelo oceano é a Antártida. Tecnicamente, está escondida abaixo de camadas espessas e profundas de gelo. Fica a mais de 2.500 metros abaixo do nível do mar. 60 toneladas de poeira caem do espaço para o nosso planeta todos os dias. Você provavelmente inala uma boa quantidade dessa sujeira cósmica enquanto vai para o trabalho.
Isso inclui poeira, pequenas partículas de cometas, meteoritos e alguns outros corpos espaciais. Dalol, na Etiópia, é o lugar habitado mais quente do nosso planeta. Entre 1960 e 1966, a temperatura era de 41 graus e, mesmo no inverno, chega a 37 graus em média. 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que a luz solar precisa para viajar do Sol para o nosso planeta. Ainda não é muito comparado ao tempo de viagem até Plutão, 5 horas e meia. Quase 100% da água doce que temos no mundo é mantida em mantos de gelo e geleiras. Mas mais de 96% da quantidade total de água da Terra está nos oceanos. A Terra é como uma espécie de grande ímã. O núcleo interno é, na verdade, uma esfera feita de ferro sólido, com ferro líquido ao redor. Todas essas variações e mudanças de densidade e temperatura criam algum tipo de força, que faz com que o ferro produza correntes elétricas. Elas são alinhadas pelo giro do planeta e juntas criam um campo magnético. Existem muitas estrelas na Via Láctea, 100 bilhões, mas muito mais árvores só em nosso planeta, cerca de 3 trilhões. Você pode dizer a idade da árvore para a qual está olhando pelos anéis. Eles também podem indicar mais sobre as condições de um determinado ano. Quando esses anéis são finos, houve uma seca, enquanto os grossos dizem que foi um período de chuva. A Terra é um planeta mágico onde até as rochas podem andar, pelo menos algumas delas, no Vale da Morte, Califórnia. Elas deixam rastros, então é possível ser registrado o caminho por onde passaram. Algumas das rochas maiores deixaram rastros de até 460 metros de comprimento. As de fundo liso vagam sem rumo, enquanto aquelas com superfícies ásperas tendem a deixar rastros retos. O mundo que nos rodeia consiste em átomos e eles parecem ser sólidos, mas 99,99% deles são apenas espaço vazio. Um átomo é apenas um núcleo muito pequeno e uma nuvem de elétrons ao seu redor. Esses elétrons são partículas, mas agem como ondas. Eles não existem em um ponto, mas estão espalhados por uma gama de probabilidades e ocupam muito espaço. Pegue o vazio em nossos átomos e todos os humanos caberiam em um espaço realmente apertado, como o volume de um cubo de açúcar. A Austrália está se movendo lentamente para o norte, 7 centímetros por ano, por causa dos movimentos tectônicos. A região está no topo das placas tectônicas continentais, que se movem mais rápido que as outras. Você precisaria de 400 mil luas para atingir o nível de brilho do Sol. Parece muito no início, mas a Lua apenas reflete a luz que vem do Sol. Ela não tem luz própria. E mesmo isso não é suficiente. Seu brilho depende do ângulo exato entre o Sol, a Lua e a Terra. O planeta em que vivemos costumava ter 2 luas, ou pelo menos alguns cientistas acreditam que sim. Eles calcularam que o lado da Lua voltado para a Terra é relativamente plano e baixo, enquanto o outro é muito mais espesso. A teoria diz que costumava haver uma segunda lua que colidiu com o lado mais grosso. Alguns acreditam que ainda há uma segunda lua. Pode não ser um corpo espacial gigante que podemos ver claramente no céu, mas algum tipo de pequeno asteroide puxado para a órbita terrestre. O ar não consiste principalmente de oxigênio. Quase 78% dele é nitrogênio. Se você quiser ver algumas rochas bem íngremes, vá para o Canadá, no Parque Nacional, o local que tem a maior queda vertical do país, o penhasco mais alto e mais íngreme, com 105 graus de saliência e 1.220 metros de rocha. Uma equipe de 4 homens americanos finalmente chegou ao topo em 1985. E houve outras 30 tentativas antes da realização deste feito. Eles levaram 33 dias para escalá-lo. O Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico são os 4 oceanos do mundo. O quinto é confirmado como o Antártico. Não é definido pelos continentes ao seu redor, mas por sua corrente antártica, que vai de oeste para leste. Pesquisas mostram que essa corrente foi criada há mais de 30 milhões de anos, quando a América do Sul e a Antártica se separaram. Isso permitiu que a água fluísse ao redor do fundo do oceano sem quaisquer barreiras. O derretimento de geleiras e mantos de gelo significa que há mais água nos oceanos. Isso adiciona ao peso extra de todo aquele líquido que pressiona o fundo do mar, fazendo-o afundar. A superfície da Terra parece sólida e meio permanente, mas a cada 500 milhões de anos ela passa por um processo de regeneração. As placas tectônicas se chocam. A crosta continental cria pressão na oceânica e isso ativa os vulcões. Com o tempo, o resultado é regeneração e a substituição de grande parte da superfície da Terra. Assim como nosso corpo regenera as células da pele, substituindo as velhas por novas.
De todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é o único com a crosta externa que se divide em enormes superfícies que chamamos de placas tectônicas. Este é um processo importante que permitiu a formação de fossas oceânicas e montanhas e também auxilia na própria proteção. Quando as plantas microscópicas que vivem no oceano desaparecem, elas caem para o fundo. As remanescentes voltam para o interior do nosso planeta e são recicladas, e eventualmente acabam na atmosfera, protegendo-nos do superaquecimento e impedindo que nos transformemos em Vênus, o planeta mais quente do nosso Sistema Solar.